Humberto Castelo Branco, marechal do Exército Brasileiro, conhecido por ser o primeiro presidente da ditadura no Brasil, foi responsável por implantar bases no sistema de repressão que caracterizou o país nesse período. Castelo Branco também foi um dos organizadores do Golpe Civil-Militar de 1964, e logo após isso tornou-se presidente do Brasil. Isso foi um movimento que articulou grupos golpistas no meio de militares e civis e que resultou na deposição do presidente João Goulart. A ditadura também utilizou como base de seu poder os atos institucionais, também conhecido como AI-1. O AI-1 tinha um prazo de validade para atuação, 31 de janeiro de 1966. E isso dava uma esperança para aqueles que acreditavam que o Brasil poderia retornar à democracia. Porém, no final de 1965, foi decretado o AI-2, que representou uma resposta do governo Castelo Branco, àqueles que exigiam o endurecimento do regime. No plano econômico, o governo de Castelo Branco ficou marcado por uma política de austeridade que tinha como objetivo primordial o controle e a redução da inflação do Brasil. Apesar disso, esse plano, bem como toda a política econômica desse governo, visava atender ao interesse do grande empresariado do país. Isso ficou evidente após algumas medidas tomadas, como controlar o salário dos trabalhadores, restringir o direito de greve e retirar os outros benefícios dos trabalhadores. Arthur da Costa e Silva foi um militar político e o 27º presidente do Brasil, eleito após o governo de Castelo Branco. Governou durante a ditadura militar entre 1967 a 1969. Uma de suas primeiras ações foi de demitir vários civis que trabalhavam em cargos públicos, substituindo-os por militares. Seu governo foi marcado pela rigidez da ditadura e ao aumento das lutas políticas e das críticas ao regime militar. Os estudantes eram um grupo dentre os mais ativos contra a ditadura. Em 1968, foi realizado um protesto que deu início a um conflito entre policiais e estudantes. Durante ele, ocorreu a morte de um estudante que gerou a Passeata dos 100 Mil, grande manifestação contra o regime militar, que reuniu estudantes, artistas e intelectuais. O governo de Costa e Silva deu início a uma política econômica desenvolvimentista. A partir dessa política foi criado o período conhecido como Milagre Econômico, que foi de 1968 a 1973. Tal período ficou caracterizado por um rápido aquecimento da economia e índices de crescimento econômico bastante elevados. Em 1969, Costa e Silva se afastou da presidência por motivos de saúde, e quem assumiu foi a Junta Militar Provisória. Depois do governo Médici, o regime militar mais uma vez se mobilizou em torno da escolha de seu próximo presidente. Nesse momento, surgiu o nome de Ernesto Geisel, um prestigiado nos governos anteriores e desvinculado da truculência repressora dos generais da, entre aspas, linha dura. Apesar de não ter condições de bater os instrumentos de controle político da época, Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho foram indicados como candidatos de oposição. Ernesto Geisel foi o quarto presidente da ditadura militar brasileira de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979. O governo Ernesto Geisel foi marcado pelo crescimento de 31,88% do PIB e 19,23% da renda per capita. Os números, porém, que desaceleram os conquistados pelo milagre econômico brasileiro e puseram fim a este, em virtude da crise petrolífera de 1973. Geisel assumiu com a inflação em 15,54% e entregou a 40,81%. Abertura política. Penúltimo presidente da República do Regime Militar de 1964, Ernesto Geisel assumiu sob a promessa de uma abertura política, entre aspas, lenta, gradual e segura, de modo a atender às reivindicações da sociedade civil organizada, sem, contudo, interromper a continuidade do regime. A administração de Geisel coincidiu com o fim do chamado Milagre Econômico Brasileiro e o encerramento desse ciclo coincidiu com a crise do petróleo e o aumento tanto da inflação quanto da dívida externa. O governo Figueiredo foi marcado por uma enorme crise econômica e o processo de reabertura política do país. Uma das principais medidas tomadas por esse novo governo foi abolir o sistema bipartidário e realizar a anistia política dos militares e perseguidos políticos.
Inicialmente, o projeto de anistia não iria beneficiar todos os envolvidos com crimes políticos, mas o projeto de lei sofreu alterações que perdoava todos os acusados de praticar tortura e devolvia direitos políticos plenos aos exilados. Uma grande reforma estabeleceu a criação de diversos partidos políticos. Arena, Partido dos Militares, que virou Partido Democrático Social, PDS, que abrigava os conservadores e beneficiários da ditadura. MDB, que realizava tímida oposição durante a linha dura, que virou Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Novos partidos também apareceram: Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido dos Trabalhadores e Partido Popular. Esse processo de reorganização do cenário político brasileiro não era bem visto pela população. O governo Figueiredo sofria com as inconveniências econômicas geradas pelo fim do milagre econômico. Delfim Neto foi convocado para assumir o cargo de ministro da Fazenda. Para superar essas inconveniências econômicas herdadas, o novo ministro lançou o Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento. O pacote econômico acabou não fazendo efeito, pois nesse período a recessão da economia mundial proibia a obtenção de novos empréstimos. Com a crise econômica do país, diversos grupos políticos se mobilizaram a favor da aprovação de emenda Dante de Oliveira, que estabelecia a realização de uma nova eleição presidencial direta para o ano de 1985. Ela acabou não sendo aprovada e outro plano de transição democrática foi escolhido. Nas eleições de 1985, o processo eleitoral foi disputado por 2 candidatos, e Tancredo Neves, candidato apoiado pelos grupos democráticos, venceu, mas não chegou a assumir o cargo devido às complicações de um câncer no intestino que o levou à morte. Então, o vice-presidente José Sarney foi o responsável por resolver os problemas econômicos do país. A partir de então, iniciou-se um novo período na história política do Brasil, conhecido como Nova República. O ato institucional número 5 foi o 5º de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que se seguiram ao golpe de Estado de 1964 no Brasil. Esse ato institucional concedia amplos poderes ao Executivo para decretar estado de sítio e suspender os direitos políticos dos cidadãos por até 10 anos. Também permitia ao presidente cassar mandatos políticos, suspender garantias constitucionais, demitir, dispensar, reformar ou transferir os servidores públicos. Qual foi o objetivo do AI-5? O decreto foi uma vitória de linha dura, como eram chamados os militares mais radicais, que desde 1964 exigiam do governo poderes para eliminar opositores através de medidas como prisões, punição de dissidentes, suspensão de direitos políticos e cassação de mandatos.